Olá, boa tarde, aqui é a Dayana Carvalho, sócia e criadora do Pudim do Charles. Eu também estou na TV Relacionamento. Bora lá! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje eu tenho a honra de estar diante de um grande consolador, uma pessoa de muito respeito da parte de quadrinhos, Jorge Varela. Gratidão, muito obrigado, viu? Imagina, parece que foi todo meu, uma honra estar aqui, estou muito A feliz. honra é minha. Ô Jorge, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, como é que os quadrinhos entraram na sua vida e nunca vai sair. Ah, perfeito. Bom, eu sou de São Paulo, capital. Os quadrinhos começaram, eles entraram na minha vida quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Eu fui criado pela minha avó e minha tia. A minha tia tinha um hábito de, aos domingos, ela ir à banca e comprar jornal. E ela sempre trazia um gibi. Ela trazia gibi assim, a gente fala gibi aqui em São Paulo, mas para quem não conhece, HQs. Ou do Fantasma, ou do Recruta Zero, ou da Disney. Mas quando você era pequeno já dá o fantasma? Pensei que normalmente é turma da Mônica ou Disney, né? Não. É assim, então, assim, porque ela lia os gibis do Fantasma, Ela gostava, né? E passava para mim, para que eu lesse. Eu tinha 7 anos de idade, então eu gostava mais das ilustrações, né? Pelas ilustrações você tentava entender a história. Isso. E ela foi passando para mim, e aquilo foi pegando um jeito, enfim. Passado 2 anos aproximadamente, quando eu tinha já meus 10 anos de idade, eu já sabia ler e escrever, evidentemente, e eu comecei a pegar gosto, né, pelas histórias Disney, né, pelas histórias do Fantasma, do Recruta Zero, isso tudo por causa da minha tia, que sempre trazia 1 ou 2 gibizinhos, né, no domingo para que eu lesse. E de alguma forma assim, era prazeroso, né? Não Sim. era assim uma obrigação, como se fosse assim, ó, você tem que ler isso daí. Você recebia com entusiasmo. Né? Porque assim, no meu tempo, né, a gente está falando aí da década de 80, né, eu não fui criado solto na rua, né, eu era criado dentro de casa. Então assim, a minha vida era casa, colégio, colégio, casa. Então a gente ficava vendo desenho animado pela televisão e fazia, né, as lições de casa, e nas horas vagas eu ficava folheando os gibis. Eu adquiri o hábito, peguei o gosto de colecionar gibis quando eu tinha de 11 para 12 anos, por intermédio de um amigo meu, um colega de classe, já na 4ª série, né, que eu observava ele, e o professor lá dando matéria, eu vi que ele, em vez de olhar para a lousa, ele ficava sempre olhando para baixo da carteira. Eu falei, o que esse cara está sempre olhando para baixo? Falando de mim? Para baixo da carteira, né? E aí eu começava a olhar aquilo ali, eu chegava nele, né, o saudoso Mário, né, e ele falava assim, Mário, o que você tanto olha para baixo? Eu estou lendo um gibi. Eu falei, eu também tenho uns gibis em casa. Mas você não tem esses gibis que eu tenho. Eram mais antigos? Não, eram os gibis da Marvel e da DC. Era a época Ok, da editora tá, Abril, os entendi, formatinhos, certo. né? E o engraçado, eu ficava lendo Disney, ficava lendo Fantasma e o Recruta Zero. E meu universo era aquilo. Quando ele me mostrou os gibis da Marvel, da DC, dos formatinhos da Abril, né, os saudosos formatinhos da Abril, eu olhava aquilo e falei, cara, que legal isso aqui. Né? E aí ele falava assim, você não viu nada, eu tenho mais de 400 gibis na minha casa. Aí eu fiquei doido. Você foi ver? Eu fui ver. Ele deixava em cima do guarda-roupa da casa do quarto ele dele. deixava bem assim, um assim. Ele era todo relaxado. Ele deixava, ele empilhava um em cima do outro, em cima do guarda-roupa dele. Eu falava, mas esses são seus gibis? Eu nunca tinha visto tanto gibi na minha vida. Eu falei, nossa, quanto gibi legal que você tem. E aquilo me instigou. Eu falei, eu gostei e agora eu vou querer colecionar gibi também. E aí o que acontecia? Quando eu comprei um gibi formatinho, comprei não, né? Minha tia me dava o gibi, eu falei assim, me leva naqueles lugares que vende gibi usado. Eram as sebos, né? Que hoje em São Paulo praticamente quase não existe mais.
Mas na minha época tinha muitos sebos, né? Ela me levou para uma sebo que eu cheguei lá e eu vi um mundo que eu não conhecia, um monte de gibis, um monte deles. Eu falei, meu, olha isso aqui. Isso. Né? E aí eu lembro que ela me comprou 5 gibis de heróis, né? Que era da Marvel e da DC, e eu levei para casa. Aí eu lembro que eu folheando, eu lendo uma história do formatinho, foi da Super Aventuras Marvel, eu vi que a história não tinha acabado. Eu falei, ué, que curioso, a história não acabou. E eu vi em outras continuação, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que ter a outra edição para continuar a história. Exatamente. Por quê? Porque os gibis que eu lia do Recruta Zero, do Fantasma e da Disney pela Abril, eram histórias completas, né? E eu falei, então eu vou ter que ter outra edição. Aí eu comecei a prestar atenção na numeração. E aí foi, assim, começou devagarinho. Eu fui pegando uma paixão por aquilo, né? E eu olhava para o mar assim, você não tem essa edição que eu tenho. Eu falei assim, quem disse que eu não tenho? Olha aqui. Aí começou, né? Ele do lado, eu do outro. Olha, eu sei que assim... Só que ele ainda tinha mais que você, enquanto tinha muito mais, né? Que eu olhava aquilo ali, eu só sei que começou devagarinho. Eu fui pegando uma paixão por aquilo e depois virou como se fosse um vício, né? Porque eu queria saber a profundidade daquela história, mas eu sabia que tinha que comprar a edição seguinte, que é outra edição, e tinha os arcos, tem as minisséries. Quando eu fui ver, eu dei por mim, eu falei, cara, eu tô com mais de 100 gibis, tô com mais de 200 gibis, tô com mais de 300 gibis. Quando eu fui ver, com 19 anos, eu tinha mais de 1000 gibis, eu falei, cara, que doideira isso aqui. Aí aquilo ali já fazia parte da minha vida, né? E aí teve um hiato aí de mais de 10 anos, né? Eu comecei a namorar sério, né? Tive alguns relacionamentos que eu deixei aquela paixão de lado. Quando eu voltei depois dos 30 anos, aí eu falei, agora eu vou completar todas aquelas coleções que eu deixei para trás há 10, 15 anos atrás. Mas nós estamos falando de edições da década de 80 e 90. Aí eu lembrei que o mundo girou nesses 10 anos que eu fiquei sem colecionar. Aí eu vi que eu estava muito atrasado. Aí comecei a correr atrás para fechar as coleções. E nessa, quando eu fui ver, a montanha só aumentava. O espaço físico começou a faltar, né? Aí ficou coisa de doido. Aí eu comecei a mergulhar num universo que eu falei, cara, isso aqui vai além do que eu penso, né? E eu via também que aquele retorno aos quadrinhos, lançaram muitas histórias com segmentos distintos para atingir diversos públicos. Saía daquela bolha do infanto-juvenil, né? Tinha quadrinhos adultos, quadrinhos voltados para esse tema, para aquele outro tema, coisa que na minha época, por exemplo, eu não tinha muito, era muito limitado. Você tinha terror antigo, né? Você tinha aquele bem infanto-juvenil com Pica-Pau, Disney, etc, né? E você tinha aquele de heróis que ficava naquela bolha. Aí eu percebi, cara, então o negócio cresceu muito, né? E assim virou uma paixão que hoje é um hobby, não só um hobby, mas também o meu negócio, né? O meu comércio, onde eu também vendo gibis para colecionadores, né? Que a minha grande paixão eu sei como foi difícil ter aquela edição, né? E eu vejo a dificuldade de um colecionador que quer muito uma edição, eu falo assim, não, eu tenho essa edição, eu vou te vender e fica tranquilo, não vai ser o preço que você acha que você vai pagar. Eu vou facilitar para que você tenha acesso, né? Então assim, hoje eu tenho essa paixão que virou, inclusive, na verdade, meu ganha-pão, né? Que hoje eu vivo de vender gibis para colecionadores. Então, juntar o útil ao agradável. Quando você ama aquilo que você faz, né? De um hobby virou o meu principal comércio, meu negócio, enfim. É uma paixão. Ô Jorge, e aí você conheceu muita gente virtual, né? Sim, e aí eu entrei em muitos grupos. Na época eu nem sabia que existia grupos de HQs no Facebook, porque o WhatsApp até então estava engatinhando naquele momento. Certo, né? E eu falava, cara, então quer dizer que eu não preciso mais me deslocar de um bairro para outro para procurar gibis X, procurar título Y, né? Eu via que o Facebook, ele me dava as ferramentas que eu precisava. Foi quando eu comecei a mergulhar nesse mundo. E aí eu descobri um universo também que eu não conhecia. Que era assim, era o universo dos leilões de HQs, o universo de compra e venda de HQs e a briga que tinha nos bastidores desses grupos. Sim. Vaidade, ego, egocentrismo, né? Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Assim, você tem a facilidade de você comprar uma edição que você tinha dificuldade de você achar nas sebos que eu visitava. Eu visitei
dezenas de selos na capital e no grande ABC, né, nas cidades em volta da capital, e eu tinha aquela facilidade de ter aquela edição, mas eu percebi que existia uma guerra de bastidores que eu jamais poderia imaginar. Eu falei, mas não é isso. O colecionismo de HQs é paixão, é um ajudando o outro. E nessa guerra de egos, os bastidores, um puxando o tapete do outro, um falando mal do outro, e eu falei, cara, que doideira é essa? Que loucura, que mundo é esse virtual? Né? E aí eu percebia que o WhatsApp tinha aberto pouquíssimos grupos de compra e venda de HQs, quando eu falei, quer saber? Eu vou montar os meus grupos de HQs. Legal. Eu vou fazer o meu universo. Certo. E vou trazer aquele colecionador raiz, aquele colecionador que gosta e ama e tem paixão pelos gibis, a ter a oportunidade de comprar bons gibis por bons preços. Certo, Né? bacana. E aquele vendedor que por muitas vezes o único ganha-pão que ele tem é aquele gibi que ele está vendendo e que ele tem a dificuldade de vender porque os maiorais, entre aspas, desses segmentos acabam boicotando ele por ele ter um preço melhor. É verdade, tem isso. Entendeu? Então eu criei e fundei a Família Adoradores. Okay. O que seria a Família Adoradores? Seria 44 grupos, começou com um, né, que é o de formatinhos. 44 grupos, onde as pessoas compram, vendem e colecionam e trocam ideias de forma mesma e língua. Tá, e tem conteúdo, né? Todos têm as mesmas oportunidades, vendedores, compradores. Se eu tenho dinheiro, então você vai trocar. Ah, mas eu não tenho, eu quero vender, então eu vou te dar uma oportunidade. E todos seguindo um dos principais pilares dos meus grupos, que é respeito ao próximo. Se você não concorda com o valor do colega, não compre. Não compra, exatamente. Deixe para quem, porque às vezes o que é muito para você é pouco para outros. E até aquela urgência. Eu sei o que é comprar um gibi que você não acha em lugar nenhum. Tipo assim, cara, eu preciso dessa edição para poder fechar minha coleção. O cara quer R$50, vale 10. Eu pago os 50, mas eu vou ter essa edição. Você entendeu? Então assim, é respeito ao próximo, é respeitar o limite de cada um. E aí tem aquela questão também sobre o nível de conservação das edições. O que é bom para um é péssimo para o outro. Como definir isso? Aí eu pensei, quer saber? Eu vou inventar uma tabela de nível de conservação de gibis, que vai da escala 1 até a escala 5. 1, quando o gibi ele é péssimo estado, rasgado, furo de traço, faltando página, com durex, etc. e tal, até o nível 5, que é o topo, é o máximo do gibi, é o gibi em ótimo estado de conservação. E aí o que aconteceu? Essa tabela de conservação, ela caiu no gosto popular e o Brasil inteiro até hoje usa essa tabela. Muitos acabam usando essa tabela de nível, eu tenho um gibi nível 3, nível 4, e muitos não sabem como que se originou essa tabela, nessa criação. E assim, para mim é um orgulho muito grande. Muitos falam assim, por que você não patenteia? Porque aí você tem os direitos. Eu falei, cara, eu não fiz para mim, eu fiz foi para todos. Né? Assim como os grupos que eu tenho são para todos, desde que golpista não entra. O cara é golpista, o cara tal, os caras me passam o nome da pessoa, eu vou atrás dele, procuro resolver, né, as diferenças entre uma compra e uma venda, né? E quando a gente detecta que o cara é golpista, a gente elimina ele dos grupos. Aqui vocês não entram. Né? Então, a gente criou até um grupo de bate-papo que a gente chama de indesejáveis. Né? O que seria o grupo indesejáveis? É um bate-papo entre comprador, vendedor, editores, né? Que a gente sinaliza e troca figurinhas entre nós. Quem são os golpistas do mercado? Quem são as pessoas que são péssimos compradores? Aqueles caras que pedem a reserva, mas não compram, né? E quem são aqueles vendedores que são truculentos? Aqueles vendedores estúpidos, que se você não pagar no dia, o cara te xinga, te ofende e fala horrores. Então a gente já trabalha em cima disso para limar. Eu falei, não, respeito, como eu falei, é os pilares dos nossos grupos, da nossa rede, né? E isso tem funcionado muito bem, porque é uma troca, é uma comunhão de um ajuda o outro. Né? Então você tem a tabela de nível de conservação, que vai do número 1 ao número 5, que hoje o Brasil inteiro usa. Né? Alguns acabam torcendo o nariz, mas eu não gosto dessa tabela. Gente, ninguém é obrigado, mas você tem uma referência. Porque antes ninguém tinha essa referência. E o Formatinhos, que antes não tinha grupo de formatinhos no WhatsApp. Salvo engano, eu fui o primeiro a lançar e todo mundo torceu o nariz.
Eu falei, gente, isso aqui é uma paixão. Não é para você enriquecer vendendo gibis. Né? Mas você está gerando conteúdo de informação. Exatamente. Também, né? E hoje todo mundo tem grupo de formatinhos. Então, assim, as pessoas falam, quer saber, esse cara tá certo, eu gostei da ideia, eu vou fazer o mesmo. E hoje você vê que muitas pessoas copiaram as nossas ideias lá atrás. Mas, cara, eu estou batendo palma para todo mundo. Sim. Eu acho que é isso, é um ajudando o outro, porque colecionismo é paixão, é história, é o que muitos acabam não entendendo. Gente, colecionar é você preservar a história. Exato. A história do quê? A história disso, a história daquilo, a história do que for. É você preservar para que lá no futuro a pessoa olhe para trás e fale, cara, sabia que tinha uma edição chamada Lobinho? Sabia que tinha uma edição chamada Guri? Sabia que a Abril lançava formatinho? O que é Abril? Entendeu? Então o colecionismo ele resgata a memória. Entendeu? Ele preserva a história. Seja de caixinha de fósforo, seja de caneca, seja de latinha de cerveja, seja o que for. Então, o colecionador, ele acima de tudo, ele é apaixonado. Ele adora o que ele faz. Perfeito. Então é isso. Jorge, quero que você volte outras vezes, tá? Foi um prazer. Nós estamos nas instantes finais. Você pode deixar teu contato? Olha, eu tenho na minha loja, na Shopee, que é Jorge Varela, abre parênteses, FAD, F-A-D de dado, fecha parênteses. Nessa lojinha tem um link da nossa rede Adoradores, que é a FAD. Através desse link você vai ter 44 grupos, que cada grupo ele tem uma proposta diferente, certo, que é voltada para a universidade. Então você vai ter desde gibis, HQs, né, formatinho, formato grande, encadernados, capa dura, até editoras próprias, como Panini, como Mitos, dentre tantos, e até grupos de curiosidades, como Adoradores do Desconhecido, quando a gente debate sobre teologia, sobre história antiga da civilização, ufologia, entre vários outros temas. Eu estou em alguns desses grupos. Eu sei, é um prazer enorme, Vem outras vezes aqui, tá? Farei, é só fazer o convite que eu estarei aqui. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Jorge Varela, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.